Pessoal, Atlético 1, Atlético 0, estreia com vitória do Odair Hellmann como treinador do Atlético. Não dá para dizer que o Atlético evoluiu depois que o técnico novo assumiu. Ele chegou na quinta mesmo só conversou com os jogadores e teve uma sessão de treino no sábado. Então, não dava para esperar nenhum tipo de evolução tática ou técnica mesmo para esse jogo. Mas é óbvio que é melhor sempre começar as coisas com vitória. E daí, talvez por isso, até a forma, às vezes, exageradamente empolgada do Odair à beira do gramado. Mas era necessário, talvez, até para dar o tal do choque de realidade nos jogadores do Atlético. A gente falou aí algumas vezes, outros colegas falaram a mesma coisa, né? Que o Atlético parece que não ter ainda se tocado das coisas que aconteceram. E por isso ainda foi um jogo difícil, sofrido mesmo, contra um adversário claramente com dificuldades técnicas, carências em comparação ao Atlético. O Atlético passa mais um jogo sem tomar gol, mas teve o Mikael pelo menos fazendo duas intervenções, num chute do Neto Costa no início do segundo tempo e no desvio do Gustavão no final da partida, quando o Atlético já estava à frente. E o Atlético acabou vencendo, talvez ainda pela condição individual de alguns jogadores, nesse caso específico do João Cruz, que talvez tenha feito aí o melhor jogo dele em algum tempo com a camisa do Atlético. Ainda longe do potencial que pode produzir, mas já efetivo, decisivo, inclusive na assistência para o gol do Renan Peixoto. O Atlético ainda demonstra uma série de questões táticas que o Odair vai ter que trabalhar. O sistema de marcação ainda muito... ainda pouco pressionador, eu sei que é um termo meio estranho, mas para você tentar entender, né? O Atlético não é aquele time que atrapalha o adversário, né? Machuca, como gostam de falar os treinadores, o adversário, porque o Atlético não pressiona, né? O Atlético cerca, né? E com adversários hoje, mesmo com menos qualidade, o adversário vai e começa a trocar passes, começa a fazer jogadas. O Brusque fez isso, o Atlético chegou a fazer isso em especial no primeiro tempo, e o Atlético teve dificuldades, porque o Atlético não marca firme, não marca junto. Talvez aí o ajuste do meio-campo. Se bem que o Falcão até que não foi tão mal na partida, mas claramente é outro problema do Atlético. O Atlético tem problemas sérios de preparação física. Alguns jogadores cansaram no decorrer do jogo. O segundo jogo do Cauã Moraes, segundo jogo que ele sofre com câimbras. Então há um problema sério de parte física também nos jogadores do Atlético. E aí você vai somando, né? Ainda um time taticamente desarrumado, que o que pensou ali, inclusive, talvez no momento chave da mudança da saída do Isaac para a entrada do João Cruz. A primeira ideia do Odair, né, é tentar compactar o time, né, para fazer com que o time, principalmente no movimento de volta para a marcação, feche rapidamente as suas duas linhas de 4 jogadores, né? A primeira com a defesa ali, os 4 defensores, e depois eram João Cruz e Luiz Fernando, e no meio o Felipinho e o Falcão, com o Juliano um pouco mais adiantado ali à frente, junto com o Renan Peixoto. E outro ponto é que o Atlético tem um pouco mais de variação, com Isaac e Luiz Fernando, com Tevez, Luiz Fernando, Tevez, Isaac, Velasco, com qualquer um desses homens de lado de campo. O Atlético é muito de correria e pouca produção. Falta um pouco de pensar no meio-campo. Querendo ou não, o momento em que o Atlético foi superior e conseguiu fazer o gol e ter pelo menos mais uma boa chance num chute do João Cruz que parou na marcação, depois um belo lance do Juliano, quando o Atlético tinha mais gente pensando o jogo. E até por isso, né, tantos homens de lado de campo, e foi o João Cruz, o meio-campista, que colocou a bola na cabeça do Renan Peixoto. Ainda é pouco para avaliar, é óbvio que a gente vai ter um pouco mais de cara desse Atlético depois dessa semana de trabalho no jogo com o Operário, que é muito difícil para o Atlético no final de semana, porque o Operário já é um time bem arrumado pelo Pivete, mas pelo menos o Atlético começou com vitória, o que era muito necessário. Um abraço.